Olá, seja muito bem-vindo ao canal, seja bem-vindo à resolução da questão 137 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Fundatec. Questão 137. O gráfico a seguir representa uma função de primeiro grau. Sobre essa função, assinale a alternativa correta. Letra A. O gráfico representa uma função crescente, y igual a 2x mais 2. Letra B. O gráfico representa uma função decrescente, y igual a 3x. Letra C. O gráfico representa a função decrescente y igual a x mais 3. Letra D. O gráfico representa a função crescente y igual a menos 3x mais 3. Ou letra E. O gráfico representa a função decrescente y igual a menos 3x mais 3. Bom, como é que a gente avalia aqui a nossa função? Primeira coisa é escrever uma função de primeiro grau. F de x igual a x mais b. E aí a gente vai ter que lembrar o seguinte: quem é o A e quem é o B? O B é o coeficiente linear, tá? Vai ser o linear. É justamente o ponto onde a minha função vai tocar o eixo y. Então, esse pontinho aqui, ó, que tem um 3, ele representa o valor de B. Então, obrigatoriamente, a minha função vai ser f de x igual a x mais 3. Sabendo disso, eu já consigo eliminar bastante coisa aqui. Olha só, eu já consigo eliminar a letra A, tá? A letra A colocou aqui mais 2, está errada. Na letra B, nós não temos o coeficiente linear, e ele vai existir, ele vai ser o 3, então isso aqui também não está correto. Independente de ser crescente ou decrescente, primeiro a gente avalia com base aqui no coeficiente linear. Beleza, agora a gente vai ter que relembrar como é que funciona o coeficiente angular, que é o A. O coeficiente angular. Se o coeficiente angular ele for maior que zero, tá? Ele for positivo, a minha função é crescente. E a sua característica gráfica vai ser nesse sentido, tá? Se o A for menor que zero, nós temos uma função decrescente. Como é que eu visualizo que a função ela vai ser decrescente ou crescente com os valores do gráfico, né? Tenho dúvida, não sei como é que ele cresce, como é que decresce. A gente avalia da seguinte forma: a gente pega aqui os valores de x e de y. Então, olha só, x igual a zero gera um y igual a 3. 0 aqui foi 3. X igual a 1 gerou um y igual a 0. X igual a 2 vai gerar aqui um y ó, igual a menos 3. Então, olha só o que está acontecendo quando eu aumento os valores de x, tá? Quando os valores de x estão crescendo, os valores de y estão decrescendo. Então, eu já sei que a minha função ela é uma função decrescente e o coeficiente angular deve ser negativo, tá? Menor que zero indica que vai ser negativo. Aí eu vou olhar aqui, ó. Esse aqui tem um coeficiente negativo? Não tem. Ele deu mais 3, mas aqui o coeficiente está positivo, então também não pode ser. Vou eliminar essa daqui. Esses dois têm o coeficiente negativo, tá? E são iguais. Só que ele diz aqui o seguinte: o gráfico representa a função crescente, e essa função ela não é crescente, então é decrescente. Então, a alternativa correta é a letra E. Se eu tiver dúvida, eu posso fazer o seguinte, ó. Pego o valor aqui da função, aí substituo um valor. Substituo aqui, por exemplo, 2. Se eu substituir 2, y vai ser igual a menos 3 vezes 2 mais 3. Y é igual a menos 6 mais 3, que resulta em menos 3. É exatamente o valor. Se eu substituir o 1 também vai dar certo, substituir o 0 também vai dar certo. Então, com relação à análise gráfica, função de primeiro grau, escreve a função, procura primeiro o coeficiente linear, que é o toque aqui no eixo y, depois vai para o coeficiente angular e antes de fazer o cálculo, vai observar se ele vai ser positivo ou negativo. Como é que eu observo? Coloco os valores de x crescendo, tá? 0, 1, 2, 3 e vou observando aqui no gráfico o que acontece com o y. Se o y também crescer, a função é crescente. Se o y decrescer, no caso aqui 3, 0, menos 3 está diminuindo, é uma função decrescente e com isso a gente já consegue definir aqui qual é a nossa alternativa. Se eu quiser calcular esse valor do A, também é possível. Ah, eu quero calcular o A, não sei como é que faz. Como é que a gente calcula o valor de A? A gente vai pegar dois pontos conhecidos aqui no nosso gráfico, tá? Vai pegar dois pontos conhecidos e vamos determinar. Eu vou pegar esse ponto aqui, tá? E este outro ponto aqui. Vou chamar aqui de A e aqui de B.
e eu vou determinar o valor de A. O valor de A é ΔY sobre ΔX. Então, o valor inicial é o A, o valor final é o B. Note que o valor aqui, ó, do X está aumentando. Então, o X final, tá? O X final vai ser 1. O X inicial vai ser 0, que é o X referente ao A. Vou colocar aqui o A, ó, 0,3. E o B é o 1, 0. Então, com relação ao X, o final é 1 e o inicial é 0. Então, menos 0. Com relação ao Y, o final é 0 e o inicial é 3. Então, vai ficar 0 menos 3. Então, aqui vai ficar menos 3 sobre 1. Logo, o valor de A, coeficiente angular, é menos 3. Então, tem como a gente determinar também, usando aqui essa equaçãozinha, o ΔY sobre o ΔX, que vai garantir aqui a nossa função. Portanto, a alternativa correta na questão é a letra E. Verificamos aqui todas as possibilidades e como encontrar esses valores. Podemos marcar e seguir para a próxima questão.